Tem muita gente que está assistindo aqui pela nossa transmissão ao vivo que está perguntando o nome de vocês. Então, eu falei no início, né, de antes das falas de todo mundo aqui, mas acho que quando vocês começaram a falar, eles tinham perdido. Então, o Moisés Mendes foi o primeiro a falar, ele escreve no Extra Classe, hoje, né? Depois, quando ele retomar a palavra, ele pode falar um pouco mais por onde ele já passou, mas a gente já sabe que ele escreve desde os 17 anos. A Vera Cardoso é uma das idealizadoras e fundadoras da TV Nação Preta aqui no Rio Grande do Sul, jornalista também. Jefferson Miola, analista político, colunista do Brasil 247. Talvez muita gente conheça ele pelos textos, mas só vê a fotinha, então não reconheceu ele aqui na mesa. E o Juremir Machado, que vai falar agora, vai se apresentar. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, historiador e sociólogo de formação, e eu tenho uma coluna diária no jornal Correio do Povo de Porto Alegre, onde eu estou agora vai fazer 19 anos, e eu tenho um programa diário com a minha colega Thaline Opitz, na Rádio Guaíba, um programa de política todos os dias, da 13h até às 3h, que se chama Esfera Pública, do qual o Paulo Pimenta e o Henrique Fontana são frequentadores, segundo o Pimenta vai lá. Então, são frequentadores assíduos e que é um programa baseado nessa ideia obsessiva, nem sempre possível de realizar, porque o dia a dia é bastante complexo, mas a base do programa é a ideia de ponto e contraponto. A ideia de que todo mundo tem que falar no programa, todo mundo tem que discutir no programa, e nós batalhamos diariamente para ter essas possibilidades. Muitas vezes não acontece porque ou alguém não pode, ou alguém não quer, ou na última hora até, como foi o caso ontem, alguém diz, olha, 5 minutos antes eu não vou. Bom, aí fica um pouco difícil de conseguir apresentar aquilo que a gente quer. Mas, enfim, como apresentação é isso. Eu fui jornalista, colega do Moisés na Zero Hora, trabalhei na Isto É, e tenho escrito também muitos livros de história, escrevi sobre Getúlio Vargas, Jango, Brizola, a Revolução de 30, e 2 livros até que eu gostaria de citar como minha pequena contribuição para o tipo de debate que vem acontecendo no Brasil. Um livro que se chama 1964, Golpe Midiático Civil-Militar. Eu acho que é uma contribuição razoável para o debate sobre o papel da mídia nos golpes que acontecem no Brasil. É claro que a gente poderia até incumpridar o título, mas aí, como o título não caberia, a gente poderia dizer que o golpe de 64 foi midiático, eclesiástico, empresarial e por aí afora. Mas a mídia, com certeza, teve um papel predominante, inclusive da parte de jornalistas que depois se transformariam pretensamente em pilares da democracia ou da luta contra a ditadura. Alguns até acabamos polemizando um pouco em torno do papel que eles tiveram em 64. Um exemplo clássico é o do Alberto Dines, que foi um apoiador apaixonado do golpe de 64 como diretor do Jornal do Brasil, e que depois reescreveu a sua biografia. Mas os documentos estão lá para quem quiser ver sobre o papel que esses jornalistas e escritores tiveram naquele momento. Um outro livro que eu escrevi, que também contribui para pensar o papel da mídia, dentro das minhas possibilidades, se chama Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a abolição na imprensa. Bom, eu diria de outra maneira, para o meu caso modesto, resta essa tendência para comprometer-se de maneira kamikaze. É um pouco o fato de estar aqui hoje. Eu podia estar em casa, tranquilo, sem nenhuma foto que alguém possa mandar para o chefe dizendo, olha só. Mas eu creio que é preciso praticar essa vontade de liberdade. Agora, é claro que, encaminho aqui, não vou monopolizar a palavra, é claro que buscar ser independente pode ser bastante desinteressante, porque quando se busca realmente realizar esse caminho, acaba-se por ficar sozinho. Quando se é
independente se tende a, independente nesse sentido bem específico, assim, de dizer assim, eu não tenho uma adesão clara a nenhum dos lados. Muitas vezes eu desagrado a todos. Os gaúchos aqui, os mais que possam me conhecer há mais tempo, sabem que eu já tive conflitos com todos os lados. A direita já pediu a minha demissão umas 15 mil vezes, a esquerda também já pediu a minha demissão, eu já perdi emprego por causa de conflitos, digamos assim, ideológicos. Então, eu continuo na minha marcha, que acaba me deixando um pouco sozinho. Eu vejo isso até em relação aos meus livros. Quando os meus livros eles existem sem que ninguém fale deles na imprensa, nem a direita, nem a esquerda. Ninguém fala deles. Quando eu desafio alguém a me mostrar uma resenha publicada na imprensa sobre 1964, golpe midiático civil-militar. Não tem. Quando eu publiquei esse livro, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, eu tive, confesso, um surto megalomaníaco. Eu imaginei, vai ganhar todos os prêmios. É o livro mais importante da década. Ninguém falou dele. Curiosamente, a Associação Paulista dos Críticos de Arte me deu um prêmio. E depois eu ganhei aqui o prêmio Açorianos, mas não o principal, um secundário. O principal, não, é muito para ti. Então, os meus livros chegam assim, esse golpe midiático civil-militar está na 11ª edição. Eu não sei como. É um milagre, porque é um livro do qual ninguém fala. Absolutamente ninguém fala. Eu até disse para o editor, olha, bota lá hoje, tenta colocar com o pessoal lá, hoje de repente alguém vê que tem o livro e ele chega até a 12ª edição nessa situação misteriosa. Mas, bem, são ossos do ofício. O que eu queria dizer é que, da minha parte, eu acho que se tem de apostar muito em jornalismo alternativo, em contraponto e também nas trincheiras que existem. Nós não podemos pensar assim que é interessante descartar a mídia convencional. Ela está aí, ela é importante, ela tem influência e, como tudo, ela é porosa, ela tem espaços que podem ser ocupados. Bom, eu ocupo porque, em primeiríssimo lugar, eu estou preocupado, claro, em com o meu contra-cheque. Ou seja, eu preciso, como todo mundo, sobreviver. Mas ocupo com orgulho. E tenho de dizer publicamente que o lugar onde eu trabalho me dá todas as condições de trabalho e de liberdade de trabalho. Por fim, eu queria dizer que, nesse tipo de operação, eu quero que todo mundo, os jornalistas, colegas, tenham seus empregos e que ninguém perca o emprego. Mas, já que o Miola falou da Globo e da Globo News, e eu, como jornalista, obviamente que vejo a Globo News, assisto lá aquele Jornal das 10, eu acho que, no caso da Globo, nesses tempos bicudos, ela podia economizar um pouco. Porque, vejam bem, para que ter o Carlos Alberto Sardenberg e o João Borges como comentaristas de economia se os dois vão dizer a mesma coisa? Dava para cortar um salário, fazia uma economia, um ajuste, fazia um ajuste ali e dava o mesmo recado. De vez em quando tem 5 pessoas comentando e as 5 dizem a mesma coisa. É um jogral. Então, para quê? Eu gosto mais da ideia de pluralismo, né? Várias pessoas dizendo coisas diferentes, porque, com isso, o nosso público, que é inteligente e que é multifacetado ideologicamente, fica em condições de tirar as suas conclusões livremente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Henrique. Obrigada. Obrigada a todos que falaram aqui. Queria só fazer alguns comentários. Por exemplo, quando o Moisés
faz uma crítica, né, uma provocação no sentido de que a mídia de esquerda, a mídia alternativa ao mainstream, né, a alternativa ao hegemônico, ainda não chegou aos espaços que deveria chegar, deveria ter ocupado mais espaços, né? Eu queria só fazer um contraponto no sentido da gente não se chicotear também, porque o dinheiro ele está do outro lado, né? Quando a gente ouve, por exemplo, que o Juremir está dizendo que tem 5 comentaristas falando a mesma coisa durante a campanha, na Globo, né? E por mais que a gente veja o comportamento mudando dos espectadores e dos leitores, por exemplo, eu sei que muita gente aqui, depois a gente pode até fazer essa pergunta, não assiste mais TV aberta. Então, esse comportamento mudou. Muita gente cancelou a assinatura de TV, usa a internet. Muita gente cancelou todas as assinaturas de jornais impressos. E não é só por causa da juventude, é porque as pessoas se cansaram dessa narrativa. Então, apesar dessa mudança de comportamento, a Globo entra em muitas casas ainda, né? A gente está falando de um nicho aqui. É um nicho que se informa, que vai atrás da notícia, mas quem não vai atrás da notícia, a notícia entra na casa. E o entretenimento também. E o entretenimento também é informação. E o dinheiro está ali, né? O agro é pop, né? Então tem grandes empresários, tem toda a elite financeira está contribuindo para isso. E não só na mídia tradicional, mas quando a gente fala de internet, por exemplo, tem o Caio Coppola na Jovem Pan, cuspindo, metralhando coisas que são distorcidas, não são informações de verdade, ele não é honesto com o que ele diz, né? E aí não é só porque eu penso diferente dele, é porque ele realmente é desonesto. Ele fala com muitos jovens. E quando você olha a audiência do canal no YouTube da Jovem Pan e o canal no YouTube do 247, que é ainda uma audiência ótima, né? Mas a gente vê todos os outros canais de esquerda, é incomparável. Então, essa narrativa ela é massiva e a esquerda está ali com a mídia alternativa tentando, com muito esforço, ocupar todos esses espaços e tem conseguido muita coisa, mas é com muita resistência, né? A gente brinca lá no 247 que a melhor coisa que aconteceu hoje, né, quando a gente vê o retrospecto, foi o Temer ter cancelado todos os anúncios de governo e de estatais para a mídia alternativa e a gente se reinventou com as assinaturas solidárias e com os membros no canal. Então, hoje a gente é mais independente. Hoje, se outro governo ganhasse e a gente pudesse ter anúncios, a gente conseguiria viver sem esses anúncios, né? Antes, não adianta falar que é só a mídia de esquerda, mas todos os veículos recebiam, e ainda recebem, no caso, não mais a mídia alternativa, mas toda a mídia hegemônica ainda recebe anúncios do governo, né? Dinheiro, um estímulo aí do Estado. E hoje, só a mídia hegemônica recebe isso, e a gente adotou um novo caminho, foi obrigado a fazer isso. Então, esse é o lado bom também de não ter esse financiamento e poder fazer... não que não fizesse antes, né, mas há uma ligação, e isso é inegável. Sobre o papel da Globo, é interessante que a Vera estava falando sobre a TV Nação Preta, né, que o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros na criação da mídia alternativa e também... O Sul 21 é muito antigo, né, tradicional já, a gente usa bastante conteúdo deles, grandes entrevistas, grandes reportagens também. Mas não tem veículos que cumprem essa função social que é representar a sociedade na televisão, né, ou nos jornais. Quando a gente vê a família na novela, ela não representa a família real. E isso demorou muito para que a Globo mudasse o comportamento, está mudando gradualmente, né? Não dá para dizer que não está mudando, porque está. Hoje não tem mais só negros na faxina e como porteiros. Tem uma mudança ali, só que ela é muito lenta, e porque a sociedade brigou muito, né? Não é porque a Globo, do nada, acordou e quis mudar a direção do entretenimento e decidiu que era importante incluir negros em cargos de poder.
Porque houve uma cobrança do outro lado, né? Boicotes são feitos para isso também, inclusive de atores negros e negras. E sobre vocês falaram aqui também sobre os estudantes de jornalismo, né? Que hoje eu me formei há 10 anos e já mudou demais o cenário, né? Essa revolução e da própria militância, né? Porque é muito difícil hoje você dizer, diferente de quando eu estudei, você dizer que era um jornalista imparcial, porque todo mundo tem lado, mesmo quando diz que vai tentar não passar isso, né? É diferente do que o Juremir disse, né, que é um jornalista sem partido, mas ele tem as opiniões dele sobre todos os assuntos que eu perguntar aqui. Ele vai ter as posições formadas, né? O que você acha disso, o que você acha daquilo. As opiniões estão tomadas. A questão é você ser honesto com o que você está escrevendo e com o que você está passando. E, na entrevista, também, tentar passar o que representa o país, né, o que representa a sociedade. Então, do lado de quem você está. E isso... ele trabalha aqui em veículos grandes, né? Então, sempre pode haver algum tipo de encomenda. E, às vezes, você tem que entregar mesmo. Você é um funcionário. E aí você pode ser honesto, mesmo entregando aquele produto, tendo que fazer questionamentos que é uma escolha sua, né? Então, acho que isso mudou bastante também nos últimos anos, em relação a estudantes de jornalismo, pessoas que trabalham na área hoje, palestras de jornalismo, acho que falam muito sobre isso, né? A importância de você não precisar esconder o que você pensa necessariamente, mas também não negar que você está daquele lado, né? E eu acho que não tem como você querer passar esse discurso de que você está no meio, né? Você não está nem de um lado nem de outro, porque uma hora ele aparece. Assim, você tem crenças como todos os seres humanos. E acho que é isso. Queria passar